depois da vitória, da subida para a 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Então, deixa o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para que o YouTube recomende o nosso conteúdo para outros vascaínos. Se inscreve no canal. Ultrapassamos 220.200 amigos, rumo a 221. E assim a gente vai subindo para fazer a maior comunidade para falar de Vasco da Gama. É tempo de Diniz. Você viu aí na nossa thumb. O que ele vai fazer durante esses 30 dias até a volta do Campeonato Brasileiro, quando o time tem uma sequência de jogos em casa? Botafogo, Bahia e Grêmio. Juventude é fora. São os 4 próximos jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Eu vou conversar com vocês, mas antes eu quero falar sobre a recuperação judicial. Hoje uma notícia divulgada, vou até pegar aqui o crédito certinho para poder passar para vocês, em relação ao Jorge Salgado, ex-presidente do Vasco. Tá aqui, quem foi que deu essa notícia foi, dá o crédito aqui, o Diogo Dantas, o jornalista Diogo Dantas, que a diretoria do Vasco teme uma articulação do ex-presidente Jorge Salgado com alguns credores do Vasco para que não aceitem o plano de recuperação judicial. Eu procurei o Vasco da Gama, conversei com as pessoas ligadas a esse processo e o que me foi dito é o seguinte: é do jogo, faz parte. Quem tem a receber não quer ter o valor reduzido. E o Jorge Salgado tem algo em torno de 25 milhões de reais. Ele é da faixa acima dos 5 milhões de reais, onde tem poucos. Salvo engano, são 6 ou 8 credores acima dos 5 milhões de reais. Pode acontecer um motim, né? Uma rebelião? Pode. Pode não ser aceito, né? Pode. Mas assim, certeza? Não. Faz parte do jogo? Faz. Então, tem que aguardar os fatos. O Vasco segue montando o seu plano para mostrar à justiça e uma vez se for aprovado, como já foi em outras relações, nas relações trabalhistas, por exemplo, esses planos já foram aprovados. Agora vamos ver nessa área civil, né, que o Vasco tem, que ele deve para alguns, a parte tributária vem depois. Enfim, pano para manga, eu acho que assim, todo mundo está certo. Quem tem que buscar o seu direito, por quem emprestou, o Vasco deve não querer abrir mão do valor, é do jogo. Você abriria a mão? Tinha que receber 25 milhões, vai receber 2 ou 3? Eu não abriria. E aí não tem nenhum, o cara é filho disso, filho daquilo. Amigo, botou o dinheiro lá. Mas tirou de outra forma, você tem prova? A discussão vai valer e vai seguir aí por um bom tempo. Bom, vamos falar então do Diniz, porque ele vai ter pela frente 30 dias, 10 agora de férias, as férias começaram hoje e já estava previsto em lei e vários clubes estão fazendo isso, porque o calendário vai ser muito apertado para o ano que vem. Vale lembrar que esse Campeonato Brasileiro termina no próximo dia 21, lá no 21 de dezembro, então assim, e o estadual começa 21 de janeiro. Aliás, deixa eu fazer uma retificação, há 2 dias quando eu dei aqui a tabela de mata-mata do campeonato estadual, eu cometi um erro. E é muito bom a gente retificar, até para não ficar a informação errada. 2 grupos, A e B, A enfrentando B na fase de classificação, 6 jogos, e aí classificam 4. E jogam dentro do grupo, o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Então o Vasco pode pegar, vamos dizer assim, a equipe, o Vasco em primeiro, pega o quarto do seu grupo. Ele não joga na fase de grupos, mas nas quartas sim. Jogo único, semifinal 2 jogos e a final 1 jogo. Retificado, é isso. E esse campeonato começa dia 21 de janeiro, ou seja, 21 de dezembro acaba o campeonato, dia 22 começam as férias. 21 de janeiro, não dá para dar os 30 dias. Aí você vai ter que dar os 20. Não sei nem se o Vasco vai dar 20 dias ou vai segurar um pedaço para compensar lá na Copa do Mundo, porque ano que vem também tem Copa do Mundo. Esse ano de clubes e no ano que vem de seleções. E o Campeonato Brasileiro para de novo. Então eu não sei se o Vasco dará os 20 dias ali, depois eu vou até consultar o pessoal do Vasco e traga essa informação para você, torcedor. Mas fato é que nesse momento 10 dias e 20 de trabalho. Há uma dúvida da galera e é importante passar isso para você, torcedor, porque a próxima janela abre dia 10 de julho e fecha 2 de setembro. Aí o torcedor pensa assim, então só pode contratar a partir de 10 de julho? Não. Inclusive, as contratações já devem ser feitas agora. Você contrata o cara, a partir do dia 23 de junho, ele já está à disposição do Diniz. Eu contratei dia 20, o cara tem que viajar, tem que sair de não sei de onde e tal. Chega aqui 25 de junho. Legal, ele vai ter praticamente 15 ou 20 dias de trabalho com o Diniz até poder estrear.
contra o Botafogo. A data base é 13 de julho. Isso pode mudar se o Botafogo for longe no Mundial de Clubes, o que eu não acredito. O grupo do Botafogo, inclusive, é muito forte. PSG, Atlético de Madrid e o Seattle Sounders. Então, assim, na minha avaliação, e o Vasco vai fazer isso, porque essa é uma informação que eu tenho, os reforços vão chegar antes da janela abrir. E claro que durante a janela aberta, outros podem chegar, mas pelo menos 2 reforços devem chegar durante esse período pré-janela. E aí no dia 10 de julho, antes da volta do Campeonato Brasileiro, o Vasco entra com um contrato simples. E aí ele pode pegar jogador que termina contrato agora em 30 de junho, que termina o contrato 31 de dezembro e não está sendo utilizado, rescinde com o seu clube, paga a multa ou há um acordo do próprio atleta abrindo mão do salário. Enfim, as negociações vão acontecer. Tendo à frente o Admar Lopes, o diretor executivo português, que chega ao Brasil na próxima semana. Ele já está trabalhando mesmo lá em Portugal, acompanha o Vasco da Gama, ciente das necessidades, sabedor do que precisa, tem conversado com o técnico Fernando Diniz, que não vai tirar férias, óbvio, vai ficar focado no trabalho. E nesse tempo, o Diniz já sabe que vai ter 2 jogadores que eles vão trabalhar muito. David e Estrela. E são jogadores que nós, torcedores, esperamos bem a volta deles. Um meia e um atacante, de força de lado de campo, para revezar com o Nuno. É óbvio que uma cirurgia grave, como a que foi submetido o DVD, o David, demanda um tempo. A gente viu o Jair, a gente viu o Paulinho, que passaram pela mesma situação. Mas cada organismo reage diferente. O David é muito forte fisicamente. Então não será surpresa para mim se ele conseguir voltar em alto nível ainda nesse ano. Se não voltar, faz parte do jogo. Vídeo Pedro no Flamengo, está oscilando, voltou bem, já caiu, é normal. Então assim, entendo que o Vasco tem 2 reforços para ganhar dentro de casa, e aí eu espero que eles rendam, porque nós esperávamos 3 e demoraram a render. Jair, Paulinho e Adson até agora não, mas Jair já melhorou, tanto que vai ficar pelo menos até o final do ano, e o Vasco já conversa para uma renovação. Então assim, eu entendo que o Vasco terá 2 reforços, desde que eles voltem jogando o que nós já vimos, que eram os casos do Paulinho e do Adson. A bola que eles estão jogando é bem pequenininha, não condiz com os 2. Passa pela questão cirúrgica, passa pela confiança, por uma série de coisas? Sim. Pelo entendimento da forma do Diniz jogar? Ok. Mas é um fato. Eles não estão jogando o que nós esperávamos. Essa vai ser uma janela importante de recomposição de elenco e de negociações. Felipe Coutinho é a principal delas. Vale a pena ficar com Coutinho? O jogo que ele fez ontem contra o São Paulo mostrou que, cara, ele é um diferencial. Você ter um diferencial no grupo é fantástico. E é necessário. Diniz vai saber explorar as melhores valências do Coutinho? Tem demonstrado. A tendência é que fique? Acho que sim. Diniz quer, Coutinho quer, o Vasco quer, é questão de se acertar com o Aston Villa, primeiro a rescisão, e depois, com o Coutinho, uma negociação de um novo contrato. A tendência é de 2 anos de um novo contrato do Coutinho com o Vasco. Vamos ver. Tamo junto, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e se inscreve no canal, não esquece. Gratidão a você que se junta ao fanático vascaíno. Amanhã tem vídeo, aliás, todos os dias tem vídeo. Semana que vem tem entrevista, hein? Exclusiva para você. Aguarde porque você vai gostar. Você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Torcedor vascaíno ainda impactado, né? Com a belíssima atuação do Ryan no estádio do Morumbi. A gente precisa botar na conta do presidente Pedrinho. Foi ele quem tomou a decisão de arcar com uma despesa, pensar numa logística e trazer o Ryan, que estava com a seleção sub-20 no Egito, fora da delegação, para que ele pudesse chegar antes ao Brasil e reforçar o Vasco na partida diante do São Paulo. Se mostrou uma decisão muito assertiva. O Ryan foi decisivo nos 2 primeiros gols do Vasco, né? Fazendo o primeiro e trabalhando com raça a jogada do segundo. Parabéns. Bom, o futuro do Ryan parece ser mesmo na Inglaterra. Preste atenção nesse corte que eu fiz no nosso pós-jogo do programa Hora do Vasco, logo após a partida. E, cara, se você vê a participação do Ryan utilizando-se da sua melhor forma, que é a parte física, ele entendeu, o Ryan entendeu que a finalização de média a longa distância e a luta no físico são as valências dele. Parece que o Diniz ensinou a ele que ele precisa utilizar
essas questões. Tipo assim, ó, Rayan, você tem que utilizar, cara, a sua perna esquerda, que você chuta muito forte, e o seu embate físico. Você tem que ser um cara do duelo. Então ele começa a desenvolver muito o seu futebol, começa a ser um jogador interessante, né? Realmente é um jogador hoje, nos 3 gols tem participação, e a gente coloca aí o Rayan como um jogador que hoje mostra uma evolução, né? Mostra uma evolução interessante, mostra que o Vasco pode mais realmente vendê-lo de uma forma otimizada, de uma forma mais completa, transformar esse jogador numa peça importante. É muito jovem, tem uma força física muito grande, é um jogador de Premier League. Todos nós sabemos que jogadores da altura e da força do Rayan e da finalização são muito utilizados na Premier League, todos nós sabemos disso. É muito raro encontrar um jogador nessa idade e que o desenvolvimento dele vai ser maior. E o Diniz fala, né, que trazer o Rayan, vender o Rayan agora seria rasgar dinheiro, porque ele não pode ser vendido agora, ele tem que ser vendido depois, vai vender por menos. Só que a gente observa que o Vasco, por ter uma dificuldade financeira, já observava o Rayan, né? E obviamente pelas escolhas dos comandantes da comissão técnica, como o Fábio Carille, por exemplo, não ia desenvolver o Rayan de forma alguma. O Rayan era mais uma opção de segundo tempo, de um jovem que está tentando chegar, mas não vai chegar. E quando o Diniz chega, ele promove o Rayan para jogar de uma forma diferente, muito mais atacando o meio do que propriamente a última linha, né? A linha de fundo. É um jogador que perde verticalidade, mas ganha nessa condução de bola central, que proporciona uma finalização, né? Então, ele começa a notar, né, que o Rayan se desenvolve dessa forma e vai ser difícil segurar um garoto com a força e velocidade que ele tem quando está com a bola nos pés. Vai destacar que ele ainda precisa acelerar um pouco mais em alguns lances, precisa acelerar um pouco mais em algumas jogadas, ele precisa ter essa passada de marcha ali da terceira para a quarta, para soltar um pouco mais em momentos que ele precisa dar uma arrancada sem a bola ou até mesmo para disputa contra o zagueiro. Ele arranca muito mais com a posse de bola do que sem a bola. Então, mas é momentos que ele vai com toda certeza evoluir. É um jovem e já está evoluindo. Está claro a evolução do Rayan e com toda certeza absoluta vai ser um jogador de Premier League. Não tenha dúvida, o Rayan só sai para o futebol da Inglaterra, não sai para outro país. Esquece Itália. A análise sobre o jogador já mostra que o Rayan é um jogador de Premier League. O Rayan é muito bom de bola. O Rayan é um garoto com questões psicológicas que são normais para um menino de 18 anos. Insegurança, medo, dificuldade na confiança. Lineker, você jogou bola, irmão, sabe bem. Baran, você acompanha futebol há muito tempo. Uma atuação dessa dentro do Morumbi pode ser divisor de águas na vida de um jogador desse. Porque o cara ganha, enfim, a confiança da maturidade. E eu falei, e eu não sou melhor do que ninguém porque eu falei isso, é porque eu sempre soube do potencial desse moleque. E com o Diniz, eu falo, o Diniz vai botar o Rayan ou na seleção ou na Europa. Eu não sei qual vai ser a ordem. Se ele vai primeiro para a Europa, depois para a seleção, ou se ele vai primeiro para a seleção, depois para a Europa. Mas anotem o que eu estou falando. Porque o Diniz vai potencializar o Rayan. É óbvio que isso vai acontecer. Aí é um puta de um treinador que consegue potencializar um craque e um garoto que é um puta talento precisando de oportunidade e de confiança. Encontrou. Aquele gol do Rayan não é gol de jogador normal. Consegue catar, arrancar, passar no meio de todo mundo, chutar a bola. Não é normal, cara. Ele é bom e sempre foi bom. Muito bom. Às vezes a gente olha para a base do Vasco e a gente é covarde com os moleques. Esse é horroroso, esse é ruim, esse é isso, esse é aquilo. Galera, nem todo mundo é o Neymar. Tanto é que tem poucos, ou quase nenhum. Maturidade. Cadê o Hendrick? Não está sumido? Não era o craque? Ele é muito bom de bola. O Hendrick vai precisar de tempo para amadurecer. Assim como o Rayan
precisa de tempo para amadurecer. Assim como o Ryan vai oscilar. Daqui a pouco ele vai fazer um jogo ruim. Aí vão vir os mesmos babacas de sempre falando: o Ryan é ruim, tá vendo aí? Jogou aquele jogo bem, já tá jogando mal de novo. Jogador de base oscila. Oscila. O Galarza, que tanto foi tirado pra merda, é titular da seleção do Paraguai. Tá indo pro Ajax da Holanda. O Tadjeres está vendendo pelo triplo do preço que pagou o Vasco. Tem que ter noção para analisar a base, gente. O Ryan é muito bom. Muito bom. E já se preparem, para você que não gosta do Vasco, está aqui assistindo a live, você que é um vagabundo que torce contra, hoje está aqui tentando ver alguma coisa, se prepara, tá? Que você que falava que o Ryan é ruim, se prepara, porque vem aí Elder, Zucarello, Bruno Lopes, o Ítalo também é muito bom, Juninho, Ramon Rick e tantos outros moleques da base que são bons pra cacete. E que vocês ainda vão encontrar o GB, que hoje estava aí relacionado. O Vasco da Gama, amigos. A gente faz craque na colina sempre. E o Ryan é uma prova disso de novo. Cara, que é como lavar a alma ver uma atuação dessa do Ryan, não por mim, mas pelo carinho, por saber o quanto isso é importante para o Vasco. Hoje, na live do A Hora do Vasco, eu falei, há muito tempo o Vasco não bota um jogador para virar destaque no time de verdade. Quem sabe não possa estar nascendo o destaque do Ryan, enfim, desabrochando esse talento. Cara, eu estou muito feliz. Vamos que vamos, Ryan, para cima deles. Que é Vasco, porra, como você está falando. Que honra, cara. Você há de se lembrar que eu fui ao Santiago Bernabéu no jogo Real Madrid e Arsenal e naquela oportunidade falei sobre o interesse do clube inglês no Ryan, que agora tem contrato com o Vasco até o final do próximo ano. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo. Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama que está aí de férias agora, mira algumas contratações no mercado. Sérgio Pena, jogador aí que está no PAOK da Grécia, é analisado pela diretoria e pelo departamento de futebol do Vasco da Gama. O Cruz Altino tem interesse no peruano, agradou muito aí a comissão técnica do Fernando Diniz, porém o jogador tem contrato até junho de 2027 com a equipe do PAOK, mas é uma baita oportunidade no mercado e quem sabe o Vasco não pode fazer uma proposta por empréstimo do jogador. Deixa a sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vascão!